tal fazermos um comparativo entre a clínica médica e a radiestesia clínica? Fique comigo que esse tema é super interessante. Olá você, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O tema deste vídeo de hoje é sobre radiestesia clínica. É um tema bastante importante e o resultado desse roteiro foi baseado em algumas perguntas e algumas questões que surgiram ao longo do nosso programa de treinamento. Então eu quero que você fique comigo, porque esse assunto é super legal e ele vai te trazer algumas dicas super importantes sobre a radiestesia clínica, comparando com a clínica médica que nós conhecemos hoje dentro do âmbito do contato entre o médico, o terapeuta e o seu paciente. Tá? Bem, de todo modo, eu gostaria de pedir a você antecipadamente que, por favor, se inscreva no nosso canal. Se é a primeira vez que você está participando deste vídeo, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal e, ao mesmo tempo, verifique se você está inscrito. A gente tem procurado manter o elevado nível de compatibilidade com as exigências do YouTube para que você, primeiro, receba todas as nossas notificações assim que a gente posta um vídeo novo no canal. E, ao mesmo tempo, para que você fique sempre atualizado em termos de informação dentro da área de radiestesia clássica, radiestesia cabalística, radiestesia de onda de forma, radiestesia clínica, geobiologia, radiônica e práticas naturais. Tá bom? Bom, então, de todo modo, eu te peço, por favor, dá o seu like e vamos até o final falando um pouquinho sobre este tema. Bem, a clínica médica, como nós conhecemos hoje, ela data de mais de 2000 anos. Ele começou na Grécia, com Hipócrates, e ele criou uma metodologia de observação do paciente no leito, né? Olhando aquele paciente no leito, ele fazia algumas observações. As primeiras observações, elas estavam ligadas obrigatoriamente à parte sintomatológica, ok? Essa sintomatologia, ela tem dois aspectos básicos: os distúrbios, né, as disfunções e as anomalias. O que são os distúrbios, por exemplo? Tá? Um distúrbio digestivo. Quando você se alimenta, naturalmente você se alimenta, o baço é responsável por separar o puro do impuro dentro do processo digestivo, parte dessa energia disponível nos alimentos vem para o centro do peito, forma o sangue, e aquilo que não serve mais como resíduo final do processo digestivo, transita pelo estômago, intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso e é excretado. Isso acontece essa forma natural de como as coisas acontecem, dando o exemplo do processo digestivo. Quando é que existe uma disfunção no processo digestivo? Por exemplo, quando você come e, por alguma razão, o trato digestivo, por alguma disfunção, faz com que o alimento volte. Ou as razões são inúmeras, até por um processo de intoxicação ou mesmo por uma disfunção. Tá? A outra coisa, ele pode seguir reto pelo trato digestivo e ir embora, como, por exemplo, uma diarreia. Enfim, esses são os processos de disfunção. E as anomalias? As anomalias é quando o processo evolui para as deformações e as alterações morfológicas nas estruturas. O desenvolvimento de um processo inflamatório, o desenvolvimento de um processo lesivo, o desenvolvimento de um processo tumoral. Eu estou sendo bem generalista para que você que está tomando contato com esse assunto pela primeira vez, possa compreender um pouquinho sobre isso. Então, as disfunções e as anomalias. Então, como é que é feito isso no leito do paciente? Como é feito isso quando o terapeuta recebe o seu cliente, o seu paciente no seu consultório, no seu gabinete de atendimento? Ele vai fazer perguntas. E, ao mesmo tempo, ele vai ouvir uma narrativa do seu paciente, do seu cliente, para poder fazer um
diagnóstico de tudo aquilo que está acontecendo. Muito bem. Tem um detalhe super importante. Tem pacientes que têm isso para quem está na lida cotidiana, né, sabe o que eu estou falando. Tem pacientes que têm uma justa medida do que está acontecendo com ele. Sabe exatamente como é que as coisas estão funcionando. Ele é atento, ele é observador, e por ser atento e observador, provavelmente ele cuida da alimentação, provavelmente ele cuida de práticas corporais, exercícios físicos, provavelmente ele tem já um histórico e está tomando alguma medicação, seja o que for. Tá? Então ele tem uma justa medida daquilo que está acontecendo com ele. Por outro lado, existe outros pacientes, outra classe de pacientes, assim, diametralmente oposto. Cara, não entende nada do que está acontecendo. O máximo que ele pode dizer para você são os sintomas que ele vem apresentando. Ele não pode dizer para você, ele não pode antecipadamente contribuir com o seu diagnóstico, com a sua análise, com qualquer outro elemento que não seja as informações aquilo que ele está narrando para você, aquilo que ele está contando para você, do que ele está sentindo. Se está doendo, se ele está com frio, se ele está com febre, se ele está com muito calor, se ele está com muita sudorese. Ele pode dizer para você que ele está vomitando, ele pode dizer que ele está com plenitude, que está com o peito estourando, enfim, ele vai dizer para você uma porção de coisas, mas não necessariamente ele vai contribuir. Além disso, tá? A primeira classe de paciente, ele contribui um pouquinho com você nesse sentido. Olha, doutor, eu estou, por ser um paciente cardiopata, é o meu caso, sou um paciente que tem algumas cardiopatia, tem uma cardiopatia, ela é sistêmica, ela é funcional, ela faz parte de um conjunto de anomalias, e vez por outra acontece de eu apresentar um quadro de plenitude torácica, uma dispneia, né, uma falta de ar, e enfim, algumas coisas. Então eu estou contribuindo com elementos onde eu consigo, como paciente, elaborar ter um olhar mais específico e contribuir com o terapeuta, contribuir com o médico. Tá certo? Esta é a primeira parte da análise, do diagnóstico clínico, tá? Que tem a ver com essa. A palavra clínica tem a ver com esse olhar à beira do leito do paciente, com esse olhar próximo do paciente. Preciso fazer uma observação aqui. A evolução da clínica médica ficou comprometida nos últimos tempos pela especificidade dos profissionais. Então você tem um especialista na área articular, você tem na área óssea, já separando, cardiocirculatória, respiratória, digestiva, endócrina. Então essa especificidade clínica, essa especificidade na área de atendimento, começou a tirar um pouco o olhar do médico, tirou dele essa necessidade ou essa talvez habilidade ou urgência, né, de ter um olhar mais observador e mais prolongado com o seu paciente. E eu posso assegurar para você agora, olhando para a nossa área, para a nossa observação terapêutica, onde nós utilizamos a radiestesia como instrumento de diagnóstico, começou a aparecer um pouco de especificidade nesse processo. Tem radiestesia clínica para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Mas como a radiestesia é um instrumento que se baseia prioritariamente na sensibilidade do operador, então, ainda mesmo com a especificidade, eu vou falar isso daqui a pouco, ainda mesmo com a especificidade, é necessário que o terapeuta, que o radiestesista que utiliza esta prática dentro do seu ambiente de trabalho, né, especificamente na radiestesia clínica, ele vai fazer, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho. Tá certo? Pessoal, deixa eu fazer só uma observação aqui. Eu às vezes, né, eu estou gravando esse vídeo nesse momento, exatamente nesse período, né, onde eu estou gravando esse vídeo, eu estou me servindo de uma análise clínica de altíssima especialização, por conta da minha condição. Né? Então, graças a Deus, que eu tenho acesso a esse tipo de conduta
de conduta terapêutica em um hospital e que de alguma maneira contribui bastante com o meu bem-estar. Tá? Então a gente não pode, graças a Deus que evoluímos para isso, graças a Deus que temos assim a bênção, a misericórdia de ter pessoas de altíssima competência tratando deste assunto e que utilizam a alta tecnologia para fazer a intervenção. Beleza? Muito bem. Então, quando nós utilizamos a radiestesia clínica como análise, né, então mesmo que o paciente nos conduza para uma observação até, pode ser até tendenciosa, né? Ele está dizendo onde está doendo, ele está dizendo quais são a parte sistêmica funcional que está com algum distúrbio, eventualmente, tudo mais, e o nosso olhar se encaminha para aquela direção, e por vezes até, olha, isso é normal acontecer, de você, com base nessa narrativa, fazer um diagnóstico e, ao mesmo tempo, né, o diagnóstico quer dizer, você tem isso, você está possivelmente com essa condição, com essa anomalia, com esse distúrbio. Estou falando no aspecto sistêmico funcional, ok? Então, a probabilidade de ser isso é muito próxima, muito próxima do real, né? Não vou dizer 100%, mas é muito próximo do que é, e eu vou fazer uma intervenção. Pode ser uma intervenção, seja ela qual for, medicamentosa, terapêutica alimentar, terapêutica fitoterápica, cirurgia, sei lá, pode até ser, né? E o prognóstico, o que a gente espera que aconteça é isto aqui. Tá? Dentro de tanto tempo, a gente espera que você evolua para essa condição. Ok? Ok? Vamos adiante? Vamos adiante. Então, este é o contexto dentro deste olhar sistêmico, funcional, né, biológico mesmo. Tá? Por outro lado, existe dentro da observação da análise clínica aquilo que tem a ver com o comportamento do paciente. Hoje nós temos um conteúdo de compreensão acerca do comportamento muito consistente. Então nós percebemos hoje, por exemplo, a vida corrida que a gente leva, eventualmente, que alguns dos nossos pacientes chegam até nós, assoberbados de trabalho, com uma enorme quantidade de compromissos, com uma enorme quantidade de processos estratégicos que tem que gerenciar, funcionários, enfim, todo esse contexto, né, família. Isso, de alguma maneira, contribui para desenvolver um tipo específico de comportamento neste paciente, neste indivíduo. Ele pode ficar aflito, ele pode ficar com medo, ele pode ficar preocupado, ele pode ficar frustrado por eventualmente não conseguir. Então, esses aspectos emocionais, que há muito tempo, até então, não se tinha um olhar mais específico para isso, né? Agora sim, agora passou a fazer parte das perguntas que o médico faz para você. Poxa, como é que está a tua vida? Eu vejo lá, meu cardiologista sempre fala isso. Mas e aí, Flávio, como é que tá? Tá soberbado, eu sei que você é um cara muito ocupado, tá sempre envolvido com uma coisa e outra e tudo. Não, tô de boa, tá? Eu consigo administrar meu tempo de uma maneira legal, tranquila. Eu só não me vejo. Eu só não me vejo sem fazer nada. Tá? Quando eu digo sem fazer nada, eu gosto, claro, de dar uma paradinha, assistir um filminho, assistir alguns capítulos de uma série. Isso tem meu tempo de relax. Mas agora, o meu trabalho ele é fundamental. Estou aqui com você agora, porque isso aqui faz parte da minha atividade, faz parte do meu trabalho, é da minha responsabilidade isso. E também dentro do âmbito da prática da radiestesia no Brasil, que eu já venho falando isso há muito tempo, já virou uma palhaçada. Pessoas desprovidas de qualquer tipo de capacidade técnica vêm aí te ensinar a radiestesia e, meu Deus do céu, não fizeram sequer o vestibular. Então, eu falo isso de cadeirinha. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, dá uma olhadinha na nossa playlist aqui, nos vídeos anteriores, aí, um vídeo sobre vestibular em radiestesia. Você tem que ter alguém que te oriente de forma adequada para que você não saia fazendo mirabolâncias por aí, tá bom? Inclusive, eu elegi
alguns radiestesistas que eu, Flávio, considero que sejam radiestesistas de alta performance. Pessoas que são altamente competentes naquilo que fazem. Muito bem, voltando aqui um pouquinho. Então, quando você envereda agora por esse estudo do comportamento, meu Deus do céu, você tem que estar muito bem calçado para poder fazer não só as perguntas, mas também as análises. Na primeira parte sistêmica funcional, onde você analisa os distúrbios e as disfunções, não é diferente. Você não pode fazer uma avaliação radiestésica, agora dentro do âmbito da radiestesia, se você não conhece sobre distúrbios sistêmicos e funcionais dos quais você está analisando. Você não pode dar um diagnóstico, por exemplo, em oncologia, se você não for um oncologista, se você não estudar sobre isso. Você não pode dar um diagnóstico neurológico se você não tiver conhecimento ou se você não for neurologista. Você não pode certificar dados bioquímicos, creatinina, glicose, hematócrito, enfim, se você não tiver um conhecimento detalhado, aprofundado sobre o que significa esses indicadores e como eles funcionam, aventando a possibilidade de você não ser um bioquímico, né? Então, você, por exemplo, a análise de oligoelementos, não é possível você dar uma análise radiestésica de oligoelementos, por exemplo, de micronutrientes, se você não tiver um estudo aprofundado sobre isso. Ler muito sobre isso, se interar muito sobre isso, saber exatamente o que isso representa em termos sistêmicos funcionais, né? Em termos, os níveis aceitáveis, os níveis tóxicos, tudo isso com muito critério para que você possa, ao fazer a análise radiestésica daquele item, você esteja absolutamente seguro. Então, radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Só pratique radiestesia em temas do qual você é expert. Não faça, não investigue algo do qual você não conhece. Sinto muito, você vai fazer. Não existe a outra coisa que você vai fazer. Você vai fazer. Tá claro para ti? Tá bom. Então, dentro do aspecto do comportamento, não é diferente. Tá. Ao fazer um diagnóstico no âmbito do comportamento, você, assim como nós fizemos uma intervenção terapêutica lá na parte sistêmica funcional, nós também podemos fazer uma intervenção terapêutica no âmbito comportamental. Dentro do âmbito comportamental, nós temos uma série de abordagens que podemos recomendar ao nosso paciente para que ele possa, de alguma maneira, através da adequação à sua situação comportamental, ele ir para um outro nível de saúde e bem-estar. O que é que nós podemos fazer? Mas a lista é grande. A terapia floral, por exemplo, excelente, é uma excelente abordagem terapêutica para que você possa contribuir para que aquela condição comportamental do paciente seja modificada, alterada. O cara, por exemplo, ele está frustrado, está com raiva. Acrescentar um pouquinho mais de amorosidade em sua vida. Ele está triste, ele está sentido com alguma coisa. Quem sabe alavancar um pouco as condições de alegria, de contentamento. Sei lá, ele está com medo, né? por alguma questão. Trazer para ele um reforço no seu processo decisório, um pouquinho mais de coragem e tudo mais. Então, isso tudo, a terapia floral, a homeopatia também faz isso de uma maneira bem marcada, né? Agora, para você fazer esta recomendação terapêutica, você precisa conhecer o assunto muito bem. Tá certo? Muito bem. Então, esse aspecto, este aspecto ligado à parte comportamental, obviamente, está intimamente ligado com as relações interpessoais. Então, as relações interpessoais hoje, a parte de recursos humanos, que até então era discutido
dentro do âmbito das organizações, hoje, esse conhecimento dentro das organizações, porque é o maior tempo que as pessoas passam juntos, tá? Eles passam 8, 9, 10, 8, até 10 horas, 12 horas, junto com o seu companheiro de trabalho, no chão da fábrica, no escritório. Tá? As organizações, elas congregam quase que uma grande família. Então ali já se estudou bastante sobre isso. E na intimidade do ambiente familiar, comparativamente, se tinha muito menos informação, comparativamente, tá? Então esse conceito de relações humanas ou de recursos humanos dentro do âmbito das organizações, toda essa metodologia analítica, clínica, pode ser levada para o ambiente familiar, certo? Então, você percebe que tudo isso está dentro de uma análise, está dentro de uma rotina, e que quem pratica radiestesia clínica sabe. Eu posso transformar este processo de análise numa rotina radiestésica. Muito bem. Por fim, e esse terceiro item é um item que eu coloco sob malhete. É uma expressão que a gente utiliza dentro de uma tradição. Eu vou deixar sob malhete, mas eu vou falar sobre ele. O que significa deixar sob malhete? Deixa quieto isso. Se você não tem um manejo altamente especializado com isso que eu vou falar agora, que são questões espirituais, deixa quieto. Não mexe com isso. Porque dentro do âmbito clínico, dentro do âmbito analítico, os processos espirituais, eles são comparativamente ínfimos. Ai, Flávio, você é espírita, você está falando isso. Estou falando isso sim. Tá? Deixa de mimimi. Os grandes diagnósticos ditos no âmbito espiritual, você vai no âmago da questão, você vai estar lá com um problema psicoemocional, interrelacional, ou com o grupo familiar, ou com a organização onde ele trabalha, a empresa que ele trabalha, indo até a questões de distúrbio sistêmico funcional. E o processo espiritual? O processo espiritual, ele é de menor importância dentro dessa questão, mas existe. Existe processo espiritual, assédio, obsessão, possessão, ataque psíquico, sem dúvida nenhuma que sim. Existe questões que estão ligadas a processo de proteção espiritual, sem dúvida que sim. Tá? Entretanto, o ambiente de trabalho no âmbito analítico precisa de uma pessoa altamente especializada para diferenciar uma coisa da outra. De repente você está tendo um ataque psíquico, de mente para mente, de encarnado para encarnado. Tá? Como é que você lida com isso? Então, um processo de autodefesa psíquica e proteção espiritual requer um conhecimento mais aprofundado. Tá? Futuramente eu vou falar desse programa de treinamento, por hora vamos ficar com a radiestesia clínica aqui. Então, como é que você trata deste assunto? Esse terceiro item. Vamos só dar uma faladinha aqui. Primeiro item, sistêmico, funcional, que tem a ver com distúrbios e anomalias. Depois o segundo, comportamental. Comportamental tem a ver com a parte comportamental, emocional, sentimental e as nossas relações interpessoais. E o terceiro item tem a ver com processos espirituais. Tá? Então, para algumas pessoas, esse aspecto espiritual é até irrelevante, porque não faz parte da lida da pessoa. Via de regra, a grande maioria, olha só aqui, redundância, tá? Via de regra, a grande maioria, quando pratica, vai para a prática radiestésica, para a radiestesia clássica, radiestesia cabalística, radiestesia de onda de forma, geobiologia radiônica, ele já tem um olhar para aspectos espirituais, e como tal, ele vai atentar para isso, querer olhar para isso. Então, quando você entra nesse âmbito, esse é um âmbito de altíssima complexidade e de altíssima especialização. Se você não tem competência, não te mete. Você vai levar a bolada nas costas.
Tá? Tá dito? Tá? Eu sempre brinco com os meus pares aqui, ó, do nosso grupo de estudo. Se o problema é espiritual, você resolve na hora. Simples assim. Você tem competência para atuar sobre o processo espiritual, você resolve aquilo na hora. Da noite pro dia. Pim, pam, pum, tchau, tranquilo. Você utiliza os recursos de abordagem terapêutica para essa patologia. Você é coisa do dia para o outro. Fique certo, se estiver demorando para resolver o assunto, duas coisas estão acontecendo. Você que está atuando dentro do processo espiritual não sabe o que está fazendo. Pode ser um processo espiritual? Pode. Você não sabe o que está fazendo. 2, não é processo espiritual. Via de regra, na maioria dos casos, é a parte 2. Não é problema espiritual. Você tá olhando e atirando para um lado e o alvo é para o outro lado. Aonde você tem que acertar. Então eu digo isso, falo, enfatizo. Às vezes a pessoa traz aqui para mim, olha, Flávio, eu estou com essa questão assim, assim e tal, eu fui em tal lugar, tal, o cara falou que é espiritual, que tem que fazer isso. Não é espiritual. É um problema comportamental, um problema psicoemocional. Tá? Isso tem a ver, por exemplo, com algum distúrbio nutricional. Você está desenvolvendo isso por conta disso. Vamos ver se a gente consegue resolver de um outro jeito. Claro que demora um pouquinho mais. Vai levar alguns dias, tá? Principalmente o processo nutricional. O processo nutricional leva 2, 3, 4, 5, 6 meses para operacionalizar. Tá? Processos comportamentais demandam uma adequação de sistemas interrelacionais. Tá certo? E assim a coisa anda. E processo espiritual é espiritual. Você tem a ferramenta, sabe como fazer. É um tiro só, velho. Não tem conversa. Você tem que estar, primeiro, eu repito, você tem que estar aparelhado para tal fim. Por fim, como é que você apresenta um relatório em radiestesia clínica? Item número 1. Qual é a tua especificidade de abordagem terapêutica? Vamos começar por aí. Ah, eu sou nutricionista. Perfeito? Opa! Bacana! Então toda a tua abordagem radiestésica, a tua prancha de análise, todo o teu sistema, toda a tua plataforma de investigação e diagnóstico vai estar focada no processo da parte nutricional, grupos de alimento, oligoelementos. Beleza. Ah, não. Eu como terapeuta, eu tenho uma abordagem voltada para a parte comportamental. Tá? E eu utilizo na minha abordagem, Flávio, na minha abordagem comportamental, eu utilizo cromoterapia e terapia floral. São as duas coisas que eu utilizo de forma cotidiana, consistente dentro do meu trabalho. Muito bem. Então, toda a minha investigação, toda a minha abordagem clínica, que é de estar aos pés do paciente em seu leito, ao ladinho dele ali, segurando na mão, ouvindo as suas queixas. Tá? Então, a hora que eu vou para a radiestesia clínica, que eu vou para a minha prancha de análise, que eu vou para a minha plataforma de trabalho, é porque eu já excluí todas as inúmeras possibilidades, exauri as minhas possibilidades, então eu já fiz a análise de pulsologia, porque eu utilizo também a cromopuntura, já fiz inspeção de língua, já olhei todos os sinais, já fiz todas as perguntas que eu achei pertinente, né? E agora eu vou refinar o diagnóstico. Eu vou utilizar uma prancha de trabalho que vai dizer para mim, por exemplo, como é que eu faço uma análise de diagnóstico utilizando a terapia floral. A propósito, eu vou te dar, como eu faço isso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para que você possa baixar essa prancha de terapia floral. É a que eu uso aqui no consultório. Então você que pratica radiestesia clínica, que conhece, você vai curtir isso aí pra caramba, é bem legal, né? A turma que já usa essa prancha, pô, é bala, é muito legal. Ela não só faz a análise, utilizando a metodologia que o Dr. Bhatt utilizava primordialmente na Inglaterra, como também existe no verso da prancha a possibilidade de você fazer uma análise à distância. Ok?
ok? Então, quando você vai apresentar um relatório, o relatório tem que estar explicando exatamente o que você faz. Então, quando o paciente chega no consultório, eu explico o que eu faço. Quando o paciente me pede uma análise à distância, que é possível ser feita, eu vou mandar a ele um documento dizendo, escuta, como é que eu faço isso? Eu faço uma análise sistêmica funcional, uma análise comportamental e faço também uma análise de processo, de eventualmente algum processo espiritual, e sim, perfeitamente capacitado e habilitado para esse terceiro item. Faço esta análise, apresento a ele as possibilidades dentro do meu campo de atuação. Eu não prescrevo homeopatia. Muito embora eu conheça sobre o tema, eu não prescrevo. Eu estudo sobre isso, eu não prescrevo. Por quê? Porque eu não sou homeopata. Não é a minha especialidade. Terapia floral, não. Terapia floral eu chuto com os dois pés. Não, eu me garanto. Cromoterapia, eu faço um bom trabalho. Por quê? Eu não estou dizendo isso de vaidade, pessoal. É porque eu estudo, eu me dedico a isso, cara. Quase meio século. Então, é algo que cotidianamente eu olho para isso. Então, quando eu vou dar um relatório, quando eu vou apresentar um diagnóstico e um prognóstico, eu me sinto perfeitamente seguro. Então, dentro do âmbito da radiestesia clínica, no caso da terapia floral, por exemplo, aquela prancha de análise vai me dar alguns elementos, por exemplo, que eventualmente o paciente não falou para mim. Ele pode não ter falado, ou porque aquilo não está na sua psicosfera consciente, e está guardado lá atrás, e que você cutuca ele em algum momento e ele vai, puxa vida, que bom que você tocou nesse assunto. Isso acontece. Porque na análise radiestésica, eu estou falando de dentro da terapia floral, vou só te dando um exemplinho da análise da radiestesia clínica, da importância dessa ferramenta dentro do seu consultório. Ela vai responder perguntas que você não fez, ela vai responder perguntas que não estão na atmosfera consciente, na psicosfera consciente do paciente. Então esse é um dado super importante. Tá? Porque, vou te dar um exemplo. Se eu chego lá e pergunta lá, ô Flávio, você é diabético? Não, não sou diabético. Aí você vai fazer um exame de sangue. O exame de sangue declara que você apresenta um nível de açúcar no sangue além dos limites estabelecidos. O médico vai olhar, seu Flávio, nós fizemos o seu exame, o senhor é diabético. Eu não sou diabético, garanto para você que não. Vamos fazer novamente o exame? Então, aquele olhar, aquela observação clínica, utilizando um recurso adicional de diagnóstico, no caso a prancha radiestésica, para a terapia floral. No caso, a análise bioquímica do sangue, para, por exemplo, ver a dosagem de açúcar no sangue e tudo mais, são recursos adicionais que vão dar a você uma informação. Nesse caso, por exemplo, vou dar esse caso da diabetes, porque aconteceu isso comigo há um tempo atrás ali e tudo mais. Eu fui fazer um exame de sangue e tinha comido. Estava no hospital e tinha comido. E o médico falou assim, Flávio, eu fui fazer isso, num dos seus exames aqui, o senhor apresentou eu vou fazer a prescrição de insulina para o senhor, porque eu acho que o senhor está começando a desenvolver uma diabetes. Ele tomou essa decisão com base numa análise. Eu falei, porra, deve ter alguma coisa errada. Eu não sabia desse fato e ele também não tinha essa informação. Ele só foi saber dessa informação na medida que ele foi fazer uma pergunta do qual nós dois não tínhamos a resposta. Por precaução, tomei uma dose de insulina. Quase tive uma crise hipoglicêmica depois. Tá? Eu falei, doutor, não, na boa, eu não tenho diabetes, eu posso assegurar ao senhor, tá? Eu me cuido para isso. E aí, nas sequências dos outros exames, realmente, mas o que foi aquele dia? Eu falei, doutor, eu devia ter... Estava dentro de um período onde eu, deitado, sem exercício físico, sem nada, a bioquímica do meu organismo ainda não tinha processado todo o conteúdo da glicose disponível no sangue, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, mas como é que o senhor sabe dessas? Doutor, eu sou aquele paciente que contribuo com o diagnóstico. Tá? Então, eu acredito que você também faz isso, você que está me assistindo agora.
Eu acredito que você faça isso também. Então, quando você for dizer ao seu paciente, ao seu cliente, o que você faz em radiestesia, como é que vai ser o resultado em radiestesia clínica, pelo amor de Deus, se limite àquilo que você é um expert. Não faça nada além disso. Tá? Não se meta a dar palpite ou dar alguma prescrição de alguma coisa do qual você não tem absolutamente nenhuma habilidade. Vou te prescrever um fitoterápico aqui, vou te prescrever um complemento alimentar. Não faz isso. Se você não for expert nessa área. Tá legal? Bom, de todo modo, eu espero que eu tenha contribuído com o teu entendimento sobre essa questão. Eu estou fazendo esse vídeo especificamente para aquela pessoa que gosta da radiestesia clínica, como o olhar mais atento para isso, né? E eu queria te convidar, eu deixei um acesso também aqui ao nosso curso de radiestesia clínica, né? Porque ele é um curso abrangente, ele te coloca em todas as áreas de análise, ele não especializa você em uma área, mas ele te mostra as diferentes áreas de atuação, quer seja no âmbito sistêmico, funcional, quer seja no âmbito comportamental, e quer seja também no ambiente espiritual. Como é que você olha isso radiestesicamente? E aí você, então dentro dessa área, eu sou especialista nessa área, então eu posso tirar esta metodologia e trabalhar com ela. Tá legal? Repito, deixei aqui embaixo a prancha de terapia floral. Eu espero que você goste. Deixe os seus comentários. Por favor, é bem legal. Na medida do possível, eu leio os comentários, tá? E eu queria muito receber algum feedback, principalmente desse tema que nós discutimos hoje. Tá bom? Se você quiser ir adiante na nossa relação aqui no canal e quiser ser um apoiador do nosso canal, vai ser super bacana. Tá? Existem os níveis de apoio aí, aquilo que você pode fazer, contribua com aquilo que o seu coração achar que pode, aquilo que você tem disposição para fazer isso. Isso nos auxilia bastante, tendo em vista que este canal ele é mantido exclusivamente, nós não temos patrocínio de absolutamente ninguém, somos nós que custeamos isso e temos hoje, graças a Deus, um número significante de pessoas que talvez como você fará exatamente isso. Entrou como participando como colaborador do canal. Tá? Isso dá gente, vocês não têm noção como é que isso aí dá um refresco legal pra gente. Tá? Durante o final do mês a gente tem sempre uma coleta legal aí e o canal vai se mantendo e a gente vem procurando manter o nível da especificidade, que é um canal ligado eminentemente ao processo de educação na área de práticas naturais. Combinado? Deixo a você um grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau!